Domingo 6 de abril, muito obrigado por estar acompanhando aqui esse vídeo no site Finance News ou pelo canal no YouTube. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Leonel, espero que você tenha tido uma ótima semana, uma semana turbulenta nos mercados globais. A gente vive aí um período novo. Eu já passei pelo primeiro governo Trump, né? Foi um governo diferente do que estamos vivendo hoje. Já passei pela crise de 2008, quando eu estava já no mercado, né? Estava começando, e também foi um momento com suas particularidades. Então a gente pode dizer que vive um momento novo com essas tarifas globais, né? E aqui a gente não vai se deter, pessoal, nem em notícias, nem em análise macro, nem nos fundamentos das empresas, mas tão somente nós vamos olhar e observar na frieza do gráfico o impacto de todo esse momento novo aí que nós estamos vivendo, certo? Vamos tentar extrair informações do gráfico. Eu vou começar pelo índice Bovespa, depois eu quero ver com vocês os papéis da Petri 4 e Vale 3, que tem bastante gente aí pedindo para a gente estudar, e aqui eu já aproveito para dizer que esse vídeo é tão somente um estudo, uma opinião, não é análise, certo? Não é análise de compra, nem análise de venda, só quem pode fazer isso é analista certificado para isso, certo? Vamos ver também o gráfico da Ambev, que tem algumas pessoas aí que solicitaram, né, um estudo, e vamos olhar os papéis de algumas empresas do setor elétrico, que é um setor para onde alguns investidores ou muitos investidores gostam de aportar seus recursos em momentos de crises severas, porque essas empresas têm um fluxo de caixa ali constante. Então elas são consideradas, né, por muitos analistas, um refúgio, né, um porto seguro em meio à tempestade, tá? Claro que cada uma tem as suas peculiaridades, nem sempre é um porto totalmente seguro, mas eu quero olhar com vocês porque foram papéis aí que me pediram para estudar. É a Copel, a LET3, a Engie, e vamos terminar com a Serena, tá? SRNA3. Certo? Vamos então olhar o gráfico do índice Bovespa. Primeiramente aqui o gráfico diário, né? Depois o gráfico semanal. Tivemos observem aqui, o índice estava lateralizado, né? Para quem acompanha aqui o nosso estudo, tá? O índice faz o que? Rompe a lateralização para baixo, tá? Então nós temos aqui um início, né? Foi o início de um zigue-zague para baixo. Cai, depois faz um testezinho de topo muito rápido e lança uma onda 3. Essa estrutura pode ser observada melhor lá no gráfico de hora em hora. Uma onda 3 para baixo, forte, e detalhe, olha o volume aqui embaixo, aumenta. Tá? Então podemos dizer que temos um aumento da força vendedora, vendedores ganhando força. O índice que estava fazendo fundos, cada vez mais fundos, observem aqui, ó, nós tivemos esse fundo, o índice que estava fazendo fundos cada vez mais altos, tá? O índice estava fazendo fundos cada vez mais altos, olha que esse fundo maior que esse, agora vem fazendo zigue-zagues para baixo, tá? Então nós tivemos aqui um fundo e aqui outro fundo, então vejam que este está mais baixo que aquele lá, então nós temos aqui agora no curto prazo uma tendência de baixa de curtíssimo prazo neste momento, tá? Muita gente perguntando, Leonel, é uma reversão da tendência iniciada, né, lá em 14 de janeiro, ou ainda por enquanto é tão somente uma tendência de curtíssimo prazo? A tendência mais longa, na minha opinião, iniciada lá em janeiro, continua alta. Por enquanto ainda não a perdemos, tá? Por enquanto, até este domingo, certo? Mas se continuar esse zigue-zague para baixo, nessa força vendedora aqui, né, tão intensa, a gente pode sim perder essa tendência iniciada lá em janeiro, que era de alta, certo? Vamos ver os pontos de suporte, tá? Muito bem. Olha aqui, ó, o índice não tomou conhecimento desse topo, que era um suporte técnico, ali em 129.500. Tá? Parou num outro ponto de suporte dado por esse topo aqui, topo rompido, né? vira suporte, né?
Então, a faixa dos 127.200 ali é um ponto de suporte. O outro estaria aqui nessa região, ó, pessoal. Essa faixa aqui dos 129.900, 125.000, né? Até a faixa dos 124.700 é um suporte, porque temos um topo aqui, temos um topo aqui também, tá? E temos um outro topo aqui. Então, nós poderíamos dizer que toda essa região aqui, ó, é um suporte para o índice Bovespa. Caso venha uma queda mais forte, é lá na faixa dos 125.200, 124.900, por ali que ele tende a encontrar um suporte, tá? Se o índice repicar, qual é o que ele enfrenta de resistência? Na minha opinião, se repica no gráfico diário, né? Próxima resistência é a média. E onde está a média? A média de 21 está em 129.685, tá? Vale lembrar que quando cruza para baixo da média e volta a subir, a média é um ponto de resistência, certo? Então ali ele tende a tocar naquela resistência dos 129.685 e voltar a cair. E eu ficaria atento que se o índice fizesse se o índice monta essa estrutura no gráfico diário e se perder o fundo de sexta-feira, ou seja, se perder ali a região dos 126.465, essa queda pode vir um pouco mais intensa, tá? Isso é o que a gente pode falar aqui em termos de curto prazo, tá, pessoal? A principal resistência que o índice tem que romper é lá em cima, né, no topo deixado no dia 27 de março, na faixa dos 100 um topo deixado ali na região dos 133.900, tá? Tem que romper aquele topinho lá em cima para continuar subindo. O fato é que o índice agora nessa tendência de baixa, vamos ver até onde vai, né? Se ele consegue reverter isso ou não, mas o fato é que os vendedores ganharam força, tá, pessoal? Até o momento eles estão aí dominando. Vamos dar uma olhada no gráfico semanal. No gráfico semanal, a gente observa que o índice parou perto de uma região de suporte da média de 21 no semanal. A média de 21 no semanal está em 126.821 pontos. Então toca ali e tende a encontrar um suporte, tá? Se perder, o outro suporte técnico, 125.800, depois 125.300, também tem suporte no semanal. Vejam que o índice estava longe das médias. E numa barra somente numa barra, ele já chega perto da média de 21 períodos, um ponto de suporte, né? Então observem que a força vendedora aqui ela veio de uma forma muito intensa e o volume aumentando, ok? Tá? Ponto de resistência principal, caso volte a subir com força, é aqui a faixa dos 133.904. E a outra resistência é o topo histórico, que agora ficou mais difícil, né, de buscar, né? Mas no curto prazo, eu estou falando, tá, pessoal? No curto prazo ficou mais difícil de buscar o topo histórico, mas tecnicamente ela é a próxima resistência lá em 137.469, tá? Tem que observar aqui, o que tem que ficar observando é se o próximo candle vai perder ou não a média de 21. Isso aqui para mim é um ponto bem importante. Vai fechar abaixo da média de 21 ou consegue fechar acima, tá? Vamos seguir aí então no radar o gráfico semanal do Ibovespa. De imediato quero ver o gráfico da Petri 4. Petri 4 no semanal, deixou uma barra aqui também de forte baixa, né? Commodity, ainda teve essa questão do tarifaço, também teve a questão da OPEP+, né? Que reúne o cartel OPEP, mais os países aliados, como Rússia, informando aí que pretendem aumentar a produção, tá? Isso afeta negativamente as petroleiras, o preço do barril desabou e tivemos aqui a Petri 4 no semanal buscando um ponto, buscando um fundo aqui, né? Que tem se comportado como uma região de suporte. 34,55 no semanal é um suporte,
tá? O outro está aqui na faixa dos 33,91, 33,81 são suportes. Observem que a queda veio acompanhada de aumento de volume, ok? Então sobe de escadinha, desce de elevador, né? Demorou 3 semanas subindo, teria que ter uma correção, tá? Só que nós não esperávamos que a correção fosse tão intensa, né? Ou seja, fez uma perna de alta aqui, ó, teria que ter em algum momento uma correção. Só que essa correção veio extremamente forte, né? O ideal seria que ela tivesse parado nas médias e depois a Petri 4 lançado uma onda 3 para cima, tá? Não foi o que ocorreu. Não vejo entradas no papel no momento, pelo gráfico semanal e nem pelo diário. Vamos dar uma olhadinha aqui no diário. Commodity, pessoal, tem que ficar de olho, porque num cenário de recessão global ou recessão americana, né, a gente tem aí esse cenário ele aumenta em termos de probabilidade, aumenta, né? Tem bancos como, eu acho que foi o JP Morgan calculando aí, aumentando para 60% a probabilidade de uma recessão. Então, em termos de probabilidade, isso começa a aumentar e os ativos já começam a derreter neste momento, mesmo que esse cenário não se concretize. Então, está aqui a Petri 4, o gráfico diário, cheio de gaps. Tá? Até o momento, a gente não tem um sinal de uma reversão dessa forte baixa. Tá? O que podemos dizer é que tem suporte aqui e tem suporte na mínima de sexta. Tá? Nós não sabemos se essa mínima de sexta ainda é um fundo. Vejam que cai com volume aumentando bem forte. Tá? Bom, vamos ver se a Petri 4 então ela encontra um suporte aqui na faixa ali dos 33, né, com 33 com 91, 33 com 96, tá? Ou fundo de sexta, né, 33 com 81, tá? Uma vez encontrando suporte, aí quem gosta, quem tem um perfil muito arrojado, vai avaliar se vale operar um repique lá no gráfico de hora em hora, tá? Ou tempos gráficos menores. Mas ressalto que isso é muito risco, é para quem tem perfil arrojado, certo? Operar vendido, na minha opinião, operar short, também se torna arriscado. Por quê? Porque caiu com muita força, está muito longe das médias, né? Então aumenta a probabilidade de quando subir ele dar uma boa de uma corrigida, tá? Para mim operar short no momento está muito esticado, é perigoso, tá, pessoal? As médias apontam para baixo, tá? E se esse papel repica tecnicamente, ele tem como pontos de resistência 35, depois a faixa ali dos 35,60, depois lá em cima perto das médias 33,61 e nas médias, né? Tanto a média de 9 quanto 21, que estão praticamente ali em cima uma da outra, 36,43, 36,38, também são pontos de resistência que tende a enfrentar se voltar a subir, ok? Bom, e se a Petri 4 cair com mais força, Leonel, qual seria o próximo, onde é que ela poderia buscar? Para mim, a Petri 4 confirma que vai seguir em busca aqui de um novo fundo no curto prazo, se perder o ponto ali de 33,88 por ali, né? E aí, gente, o papel pode buscar lá os 32,60 caso continue caindo com mais força. Por que 32,60? Vamos olhar para a esquerda do gráfico e ver que tem um fundo ali deixado em novembro do ano passado. Tá? De imediato quero ver o gráfico da Vale 3, também altamente ligado a commodities, né? Olha aqui, ó. Aqui foi o problema da China, aliás, o grande problema do mercado desabar na sexta foi a China fincou pé e disse que não ia negociar com os Estados Unidos e disse que ainda aplicou tarifas aos Estados Unidos, tarifas recíprocas, né? Bom, isso aí deixou o mercado muito mais avesso ao risco e afeta a Vale 3. Lembrando que na sexta foi feriado na China, o minério de ferro não operou, principalmente na bolsa de Dalian, que a gente acompanha, né? Então a gente não pôde ter a referência do minério, tá? Mas o fato é que papel ligado ao commodity fez aquilo que o Ibovespa fez, né? Olha aqui, ó, caiu, testou topo e lançou uma
baita de uma onda 3 para baixo, severa, com o volume também aumentando, ok? Bom, gente, a mesma coisa que vale, que eu falei para Petri 4, vale para Vale 3 no diário. O que eu falei, né? Não vejo venda neste momento, porque caiu muito, esticou muito para baixo. Operar vendido agora é assumir muito risco. Comprar. Para comprar, você tem que ver se formou um fundo aqui, se isso aqui é um fundo, né? Tá? Por enquanto não há sinais de que seja um fundo. Para ser um fundo, os próximos candles aqui tem que fazer uma escadinha para cima. Tá? E aí quais seriam os pontos de resistência técnica, né? 5,3 com 5,3 naquela faixa, 5,4 com 7,3 e depois a média de 21, que está perto de onde está a média de 9. 5,5 com 9,2 são possíveis resistências, ou seja, se voltar a subir, tende a encontrar níveis de resistência ali, né? Tende ali e bate a cair nesses níveis que eu mencionei. Tá? Vejam que o papel vem perdendo suportes importantes, bem importantes, né? E se continuar caindo, qual é o próximo nível de suporte? Bom, pessoal, a gente pode observar aqui que a Vale 3, no momento de total aversão ao risco, né, a gente não respeita muito suporte. Tá? Isso é um fato. Mas, tecnicamente, no papel, temos 51 com 34. Temos também um outro possível suporte, né, 50 com 56. E o outro aqui na faixa dos 4,9 com 87, caso venha uma queda mais forte. Ok? E se vier uma queda mais intensa ainda, 48 com 98, que é o fundo, aqui, ó, um fundo deixado ali em janeiro deste ano. É uma pena porque o gráfico estava muito bonito, né? Estava fazendo zigue-zagues para cima e havia uma probabilidade aqui do papel romper a máxima, né? Se rompesse aquela máxima de 5,8 com 4,5, dava início a uma nova onda aqui de valorização do ativo. Mas aí veio essa tarifaço do Trump e o ativo cai com muita força, tá, pessoal? Não vejo entradas nem na ponta compradora nem na ponta vendedora. Aqui no gráfico semanal a gente observava que o papel tinha feito uma perna de alta, tinha feito um teste de fundo e estava aqui fazendo o que seria o início aqui de uma onda 3 bonita para cima, né? Poderia desenvolver toda essa onda 3, mas aí vem essas notícias e o papel acaba devolvendo num candle, né? Uma queda de mais de 9% em um único candle, em uma única semana, faz uma correção violenta para baixo. Tá? Aqui no semanal nós não tivemos um aumento de volume assim tão intenso na Vale 3, mas o candle é muito feio, cruza para baixo das médias. Então, se voltar a subir, média aqui vira um ponto de resistência. Tá? Se voltar a subir, tende a encontrar resistência em 54,69. Certo? Vamos ver, né, gente, se a Vale encontra forças para voltar a subir e vai ter que romper a média. Certo? Vamos ver aí esse momento tão singular para esses papéis do setor de commodities. Né? No gráfico que podemos afirmar isso, né? Um candle feio que sugere aqui, se continuar caindo, né? Sugere aqui outros pontos de suporte, tá? Que é 5,1 com 32, na faixa ali de 50 com 57, e depois 48, né? 48 com 95, que foi o que eu mencionei lá no gráfico diário, esse fundo. Se continuar caindo, pode buscar esse fundo aqui, tá? Para o papel reverter essa queda aí de 2 semanas, ele vai ter que, na minha opinião, romper a média de 21, ok? Tá? Não vejo também entradas nesse tempo gráfico. Vamos olhar agora rapidamente o BBDC4, um banco que foi solicitado para a gente estudar, o Bradesco, né? Vamos olhar o diário do Bradesco, tá? Bom, o Bradesco até conseguiu passar com uma queda pequena aí a sexta-feira, né? Na quinta teve alta. Na minha opinião, esse ativo compra só e somente só se romper
a máxima de 13,06, a parte de cima da sombra, tá? 13,06. Esse candle aqui foi deixado em março, né? Aquela máxima de março, tá? Lembrando que logo ali em cima o upside é pequeno, tá? Porque logo ali em cima em 13,30 já tem outra resistência. É uma resistência dada por qual topo? A linha aqui na esquerda, esse topo aqui, ó. Um topo de novembro do ano passado, tá? O ativo, na minha opinião, a compra foi aqui, ó. Vejam, sobe, testa fundo e lança uma onda 3 generosa para cima. A compra foi onde? Foi aqui, ó, no rompimento de 11,61. Essa foi a melhor compra. A outra foi quando rompeu essa região aqui, ó, a região dos 12,35, tá? O ativo agora, pessoal, está aqui andando de lado, tá praticamente congestionado. Olha aqui, ó, perto da média. Média é um ponto de suporte, 12,27. Tem que observar se ele vai romper primeiramente 12,87. Rompendo 12,87, pode buscar 13,06. Tá? Nesse momento de muita aversão ao risco no mercado, tá? O melhor às vezes é ficar observando, certo? Não é um gráfico ruim, mas também ainda não é bom. Bom mesmo só se romper aquele topinho que eu mencionei, certo? Ambev agora aqui na tela, vamos ver aqui a BEV3. A BEV3 foi um papel que teve uma subida aí muito forte, né? Nos meses de novembro, nos meses de fevereiro subiu muito forte, né? Março também, e é normal que o ativo fique aqui andando de lado, fez até uma correção de curto prazo aqui, né? Mas não se aproximou ainda da média, né? Então, o ideal é que ele fique andando de lado, corrigindo, ou que se aproxime do ponto de suporte da média de 21, 13,26. Tá? Se a gente olhar no semanal, o papel não dá condições de entrada, porque está longe das médias. Né? A média de 21 está lá em 12,24 e o preço está em 13,71. Então, não vejo compra agora, tá, pessoal? Tá? Tem que deixar corrigir mais um pouquinho. Comprar agora é assumir muito risco, né? É um ativo muito exposto aí ao mercado latino-americano, né? E tem que observar também como é que ele reage a essa onda tarifária aí do mercado, tá? Dos países, né? Dos governos, né? Tecnicamente, resistência importante entre 14 com 14. Tá? Mas não vejo entradas no momento, tem que corrigir mais no semanal. Quero ver com vocês então os papéis do setor de energia, né? Tá? Primeiramente aqui que nós selecionamos a Copel, depois Elet 3, Copel CPLE6. A Copel, gente, está brigando lá no topo para o quê? Para romper a máxima histórica, tá? CPLE6. Olha aqui, ela chegou a romper durante a semana, depois com toda essa aversão ao risco aí, voltou para dentro daquela consolidação aqui, ó. Tá? Voltou aqui para a região de consolidação. Né? Chegou a romper, que eu falo, a máxima histórica. Né? Tá? Então a próxima, o papel agora vai ter que romper, a Copel vai ter que romper a máxima do dia 3 de abril, ali em 10,97, certo? Vai ter que romper lá em cima. Tá? E o ativo, ele encontra suporte imediato na média de 9, 10,56 e na média de 21, 10,41. São pontos de suporte. Toca ali, tende a voltar a subir. Agora o que eu gostaria de ver mesmo é Copel rompendo 10,97 e com esse volume subindo. O alerta que fica aí é que quando o papel caiu na sexta, né, não era diferente, com o mercado desabando, até que nem caiu tanto, 1,97, mas o volume já aumenta, tá? Então vamos ver se esse papel não faz uma correção maior. Mas não vejo compras no momento, porque essa região de máxima histórica, a gente está aqui no gráfico semanal, ó, é uma região de briga, né? Tá? Temos um topo aqui que o papel está tentando romper, né? Essa máxima aí de 10, 10,60, 11 por ali, é uma região onde vai ter muita briga, tá, pessoal? Então, não vejo entradas neste momento aqui, ó, tá?
tem que romper isso aqui e romper com volume crescente para o papel mostrar que ele vai fazer novas máximas. O outro é ELET3, Eletrobras. A Eletrobras no semanal está afastado das médias. Quando está afastado das médias, a gente acende o sinalzinho amarelo, quer dizer, não é hora de comprar. Para quem está comprado, né? O ativo fez até uma correção pequena aí no semanal, dada a circunstância do mercado como um todo. É normal, né, gente? Porque a Eletrobras, ela saiu lá dos 33, né? Ali em janeiro. Esse aqui é o gráfico semanal da ELET3 e foi para lá nos 40, quer dizer, foi uma alta generosa, tá? O ativo encontra esse topo aqui como resistência. Então, ciente a resistência, voltou a cair, tá? Na minha opinião, ELET3 vale compra só e somente só se romper 42,50, a máxima daquela semana ali da metade de março, ou vai ter que romper 43,33, que é esse topo aqui, ó, tá? A máxima lá de fevereiro do ano passado, certo? No diário, a gente observa que o ativo fez uma correção desejável. Por quê? Porque estava se afastando das médias e vejam que corrige até a média. A média tem sido um ponto importante para esse papel, porque ele busca a média de 21 principalmente, ó, e volta a subir. Buscou a média de 21 agora, né, de novo, né? Tá ali praticamente andando de lado perto da média. Ok, média de 21, 40,50 é um ponto de suporte, tá? Vamos ver se ele continua respeitando esse suporte. E nesse tempo gráfico, a máxima do dia 21 de março, em 42,50, é o topo, é a resistência principal, é o ponto a ser rompido, certo? Mas vejam que é um papel que tem aguentado até relativamente bem a essa aversão toda aí do mercado, assim como o Copel, tá? São papéis de um setor que tem um fluxo de caixa constante, né? Não são empresas de alto crescimento, né? Como de outros setores, mas são papéis que conseguem aguentar bem em momentos de tensão do mercado, né? EGE3 também foi um papel aqui que algumas pessoas pediram, tá? Na minha opinião, compra só e somente só se romper a máxima do dia 3 de abril em 40,03. Esse candle aqui de forte alta, né? Lá no dia 3, na quinta-feira, deve-se a uma notícia considerada positiva aí por muitos analistas, né? E também nesse dia essa notícia impactou a Auri 3, tá? E essa notícia envolve aí a redução ou o fim dos cortes, né, de atividades dos setores operados por essas empresas, né, o setor eólico, se a memória não me falha, tá, pessoal? Então, esses ativos foram impactados positivamente. Aí na sexta, até que caiu pouco, né? Caiu 0,85%. Vejam que o volume não sobe tanto, tá? Não tem uma força vendedora. Esse ativo agora, pessoal, ele está num ponto de suporte 39,64, suporte dado por esse topo anterior aqui, tá? Então vai ter que romper lá, né, gente? Aquela máxima do dia 3, né? 40,03. Tá? No semanal, a ENGIE, o ideal seria que ela ficasse andando por mais algumas semanas aqui de lado, né? E porque também teve uma alta generosa esse papel, não, de 34 lá de janeiro, parou lá em quase 40, tá? Vamos ver, o papel ele sinaliza aqui que vai estar que começa a reverter essa tendência de baixa, né? Tá? Mas agora, se o papel ficar andando de lado aqui por mais alguns pregões, já ajuda, pelo menos para se aproximar um pouquinho mais da média de 21, tá? Compras, na minha opinião, só e somente só se romper aqui a máxima, né, de 40,05, tá? E vamos encerrar o nosso estudo com Serena Energia, SRNA3. SRNA3. Serena Energia é um papel que eu não acompanho muito,
mas posso dizer que no ponto de vista gráfico é um ativo que vem tendo um gráfico bonito, tá? Esse aqui é um papel que tem um volume menor, tá, do que essas outras que eu mencionei, tá? Mas olha aqui, ó, olhando estritamente o gráfico, não estou olhando fundamentos, não acompanho essa empresa, não acompanho, então não posso dizer que entendo muito dela, né? Mas tivemos uma perna de alta, tivemos uma perna de baixa. O papel arma aqui o que parece ser um pivô para cima e o volume aumenta. Então, no rompimento aqui, ó, de 8,64 por ali, foi um ponto técnico de entrada. Técnico, tá, pessoal? De acordo com análise técnica, com análise gráfica, tá? Então, para quem não comprou, pode até ter um pullback aí uma queda aí na semana seguinte, enfim, se voltar a subir de novo e romper ali a região de 8,84, pode aqui ser um ponto de entrada para quem gosta de operar esse tipo de ativo. Pode ser um ponto de entrada, tá? Lembro, o que eu estou falando aqui não é recomendação, tá? É tão somente um estudo meu baseado no meu perfil de risco. Por favor, siga o seu perfil de risco e a sua metodologia e tome a sua própria decisão, tá? Então ali seria um ponto sim de entrada por motivos técnicos, tá? Com alvos onde 9,14, quem sabe ali 9,30, quem sabe o que eu falo, porque esses topos aqui, ó, são possíveis regiões de resistência, ou seja, são possíveis alvos, né? Então ali 9,65, 9,74, tá? O outro meio que a gente tem aqui é botar a Fibonacci, né? Então, no semanal, o ativo poderia alcançar aqui, vamos botar Fibonacci aqui, projeção de Fibonacci. Põe lá no fundo, vamos de novo. Projeção de Fibonacci. Coloca aqui no fundo, eleva até o alto da possível onda 1 para onda 2. Vamos puxar para baixo aqui. Se isso aqui for de fato um fundo, nós teríamos como 100, nós teríamos como alvo 10,71. De acordo com a ferramenta de Fibonacci, que eu sei que muita gente não gosta, tá? Mas é um alvo de Fibo, certo? E aqui está o gráfico diário, né? O papel consegue subir na quinta-feira e consegue subir em plena sexta-feira enquanto o mercado derrete, certo? É um ativo interessante. Eu não sei o que está movimentando esse papel. Sugiro que deem uma olhada nas notícias, tá? Para também não verificar se tem aí alguma notícia ou rumor de mercado impactando o ativo. Mas o fato é que quando rompeu aqui, tecnicamente foi um ponto de entrada. Comprar agora no diário, o ideal é que espere o papel recuar e venha parar em pontos de suporte, topos, né? Pontos de suporte, ou seja, o topo rompido, 8,63 seria um ponto interessante se o papel recuasse, tá? Ou de repente que o papel viesse até as médias, média de 9, 8,06, certo? Tá? Então fica aí para vocês avaliar, o papel subiu com volume alto, isso chama atenção, realmente chama atenção, tá? Para quem pediu aí o papel, tá de parabéns, tá? Acho que é um papel que vale acompanhar, botar no radar, mas muita cautela, é um momento perigoso no mercado, é um momento de alta volatilidade e, como eu sempre falo, volatilidade é uma palavrinha bonita para risco, tá? Então tem que saber entrar, tem que ter experiência no mercado para saber se aproveitar desses momentos. Se você não tem experiência, o melhor é ficar de fora, certo? Ou entrar com capital de risco, aquele capital que se você perder não vai lhe fazer muita falta. Bom, gente, então por hoje era isso, tá? Muita observação, muita cautela, muito manejo de risco adequado para esses momentos de volatilidade intensa. Nos vemos no próximo domingo. Até lá e muito obrigado de coração por acompanhar esse trabalho. Um abraço.